A graça e a paz, igreja. Feliz ano novo para aqueles que não estiveram aqui. Que honra, que bom, né? Como é bom servir o Senhor. Que bom a gente passar o ano novo cheio de força. Eu me lembro dos anos novos do passado, né? Era cheio de ressaca, raiva, né? E hoje nós servimos a Deus e o Senhor nos dá a graça de poder servi-lo e ver os benefícios que é servir a Deus, né? A nossa casa andando em ordem, a igreja do Senhor adorando o Senhor. Que bênção é poder servir o Senhor. Sou assim muito grato a Deus pela obra que Ele fez na minha vida e pela obra que eu tenho certeza fez na sua vida também. Amém, igreja? Os nossos olhos começam a se abrir, né? As possibilidades começam a ser vistas com muito mais clareza. E isso é, de fato, uma bênção na nossa vida. Eu queria convidar você a abrir comigo, lá em Provérbios, capítulo 29. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você. Provérbios 29, 18, somente um versículo por enquanto. Nós vamos ler na Almeida, ela revisada, atualizada, que diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Se nós formos lá na NVI, diz o seguinte: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz aquele a quem obedece a lei. Se você andar um pouquinho mais e analisar na versão do King James Version, diz assim: aonde não há visão, o povo perece, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos nesse momento e pedir ao Senhor que possa falar ao teu coração nessa noite. Nós estamos no primeiro domingo do ano. E eu sei que Deus, Ele tem muita coisa para alinhar em muitas vidas aqui. Tem muita coisa para fazer nesse ano. Situações que talvez estão pendentes, falta de direção, às vezes confusão de mente mesmo, coisas assim que a gente está orando e pedindo a Deus: Senhor, esclarece, Senhor, nos dá direção, nos dá um norte. Tenho certeza que o Senhor quer esclarecer, o Senhor quer, de fato, trazer a revelação do alto sobre a sua vida. E eu queria que nós pudéssemos orar juntos nessa noite, juntamente com aqueles que nos assistem pela internet, pedir que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós nos achegamos diante do Senhor. Nós somos tão gratos, Senhor, tão satisfeitos estamos por poder, Senhor, compartilhar a palavra do Senhor. Mas nessa noite, Pai, nós te pedimos, fala aos nossos corações. Senhor, esse ano que está começando, nós precisamos da revelação do alto, nós precisamos que o Senhor possa direcionar os nossos olhos na direção correta, Senhor, que o Senhor possa tirar toda a confusão, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que não traz honra ao Senhor. E eu peço por cada vida que está nos assistindo nessa noite, eu peço também para aqueles irmãos que estão aqui presentes, que o Senhor possa falar conosco através da Tua santa palavra. Nós cremos que o Senhor tem boca e fala conosco. E agora eu te peço um coração aprendiz, Senhor. Senhor, não permita que essa palavra seja roubada dos nossos corações, que essa palavra possa, Senhor, fazer morada em nós. Nós já te agradecemos pela fé, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Veja bem, quando você vê essas versões, tem, né, um fala sobre revelação divina, outro fala sobre profecia, outro fala sobre visão, né? Como é que é isso, né? Quando você analisa, quando nós falamos de profecia, nós falamos de oráculos de Deus, nós falamos da vontade, né, de Deus sendo verbalizada, escrita e transmitida aos homens. Quando nós falamos de revelação divina, nós estamos falando da expansão do segredo de Deus até o homem, até chegar ao coração do homem. E quando nós falamos de visão, nós estamos falando de algo que vem do alto, uma imagem revelada de Deus para as nossas vidas, que muitas vezes nós não conhecemos. E
nós precisamos entender isso, porque a gente vê que muitas pessoas estão, né, batendo, às vezes a sua vida está sofrendo com muitas coisas nessa vida, porque elas não tiveram, de fato, não conseguiram entender isso aqui. Às vezes não é falta de fé, às vezes não é porque as pessoas elas são fracas, elas não estão conseguindo, mas às vezes é porque eles não entenderam esse princípio que Salomão traz para nós. Foi Salomão que escreveu o livro de Provérbios. Porque o que ele está falando aqui? Ele está falando que quando não compreendemos e quando nós não abraçamos a vontade de Deus para a nossa vida, nós erramos o caminho. É isso que ele está falando. E quando, ao contrário, quando nós entendemos e quando nós andamos, seja na direção profética de Deus, seja na revelação da vontade de Deus, nós adquirimos a visão do reino de Deus, aí a Bíblia Sagrada nos traz uma promessa: nós seremos felizes. Aquele que guarda a lei, ele é feliz, ele é bem-aventurado, ele consegue de fato prosperar no seu caminho. Nós estamos começando esse ano, como eu disse, é o primeiro domingo deste ano, né? E todos nós aqui, tenho certeza, todos nós queremos ser felizes. Só que a felicidade é uma palavra assim bem interessante, porque a felicidade ela não pode ser firmada, ela não pode ser achada nas circunstâncias. Sabe disso? A nossa felicidade ela é encontrada em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Porque muitas vezes as pessoas estão tristes, as pessoas estão abaladas, as pessoas estão desanimadas, porque a sua vida é uma vida que está sendo movida por circunstâncias e ela está buscando a sua felicidade nisso, nessas circunstâncias, nessas coisas. Mas a nossa felicidade, de fato, ela tem nome, se chama Jesus. E nós achamos quando nós temos um encontro com Ele. Agora, veja bem, o que faz com que as pessoas possam ir além? O que faz com que as pessoas possam chegar adiante, né? É quando elas de fato entendem a visão. E o tema que eu quero discorrer com você nessa noite é o poder da visão. Porque muitas vezes, a gente julga as pessoas. Tem um ditado que nós não devemos julgar o livro pela capa. Às vezes a gente julga as pessoas pelas circunstâncias. A gente pensa que as pessoas não têm fé. A gente às vezes pensa que as pessoas são fracas. Às vezes a gente pensa que as pessoas estão sem seguir o Senhor por vários motivos. Mas eu tenho chegado à conclusão que uma coisa que muito tem desviado as pessoas, tem trago confusão aos corações, é porque as pessoas não entendem o poder da visão. E eu queria que nós pudéssemos meditar na vida de um homem das Escrituras. Nós vamos pensar um pouco juntos sobre a vida de Neemias, porque esse princípio que nós vamos tratar nessa noite, ele funciona, ele dá certo para uma pessoa, ele dá certo para uma igreja, ele dá certo para uma família, ele dá certo para uma nação, porque são princípios espirituais. Então, nós vamos meditar juntos na vida de Neemias, lá no livro, né, de Neemias. Nós não vamos ficar lendo muito, só quero mesmo passar, dar uma ideia, né, da vida de Neemias. São 13 capítulos. Quando você tiver a oportunidade, eu queria que você pudesse estudar o livro de Neemias. Neemias foi um visionário, um homem de Deus, um homem que se inclinou a fazer a vontade de Deus, e ele fez, de fato, da sua vida um instrumento para que a visão de Deus, que Deus deu a ele, se cumprisse através da sua vida. Nós, quando falamos Neemias, nós falamos Deus consola, Jeová conforta. Toda vez que chamava o nome dele, é o que ele ouvia, tá? Os nomes bíblicos, eles têm sentido, eles não são dados por acaso. Então, veja bem, esse homem ele era muito corajoso, um homem de fé, um homem que determinado naquilo que o Senhor Deus colocou para ele fazer. E nós vemos também claramente na vida desse homem, começando no capítulo 1 de Neemias, a integridade. Deixa eu contar a história, o que aconteceu, para que nós não venhamos ler todo o texto. Neemias estava um dia numa cidade, na cidadela, e ele vem encontrar um dos seus irmãos, e um dos seus irmãos traz relato de Jerusalém. Neemias, ele era exilado, ele estava fora do seu país.
E ele pede um repórter, ele pede para informações. Não é tão bom quando você encontra alguém lá da sua cidade, né? E você pergunta, como é que está a situação? Como é que estão as coisas lá no Brasil? Como é que estão as coisas lá na minha cidade? Então essa pessoa que está chegando de lá, ela vai te dar um repórter, ela vai te trazer um posicionamento das coisas que estão acontecendo na sua cidade nesse momento. Foi o que aconteceu. Ele encontra um dos seus irmãos, ele pede um relato do que estava acontecendo, e esse irmão dele vem e traz um relato, só que não foi um relato muito bom. Ele fala o seguinte, ele fala praticamente 3 coisas. Veja bem, a cidade está um caos. O povo está lá em grande miséria, as portas, os muros estão derribados e os portões queimados. Foi esse o relato que ele passou para Neemias. Neemias era copeiro do rei. O que era isso? Quando a gente fala copeiro do rei, ele era um homem que tinha uma grande posição. Apesar de ser um estrangeiro, apesar de ser um exilado, e o povo foi cativo, tirado de Jerusalém, levado para a Babilônia, e esse homem, ele prospera naquele lugar. E ele se torna copeiro do rei. Quando a gente fala copeiro do rei, se a gente não entende o contexto, a gente não dá o valor necessário. Copeiro do rei era uma posição muito importante, por quê? Porque os reis daquela época, eles geralmente eram mortos ou em guerra ou porque eram envenenados. Então eles buscavam uma pessoa muito íntegra para que pudesse ser o copeiro, ou seja, antes dele beber alguma coisa, passava para o copeiro e o copeiro bebia primeiramente e depois entregava a ele. Em outras palavras, caso não acontecesse nada com essa pessoa, ele poderia tomar. Então, para que isso acontecesse, tinha que ser uma pessoa de alta confiança. Então, esse homem é escolhido para ser copeiro do rei pela sua integridade. E quando ele recebe essa palavra, a Bíblia diz, lá no começo do livro de Neemias, que a Bíblia diz, ele sentou, ele chorou e ele se lamentou. Por um pouquinho de tempo? Não, por alguns dias. Ele ficou impactado com aquilo que ele recebeu, aquela palavra que ele recebeu. E a Bíblia diz que ele jejuou e orou. Ele faz uma oração ao Senhor, mas ele não fica assim, ele não fica somente aí. Eu queria que nós pudéssemos ler juntos, vamos pegar a história lá em Neemias capítulo 2, a partir do versículo 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e ludei. Ora, eu nunca antes estive triste diante dele. 2. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então, temi sobremaneira. 3. E lhe respondi, viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-lhe o rei, que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus, ao 5. E disse ao rei, se é do teu agrado, do rei, se é e se o teu servo ache mercê na tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, pois para que eu a reedifique. Até aqui. Então, foi isso que Deus colocou no coração de Neemias. Que ele pudesse voltar à cidade dos pais. Essa foi a visão, esse foi a direção que Deus colocou no coração de Neemias. Neemias chora, Neemias lamenta, ele jejua, ele ora, mas ele não fica assim, ele toma ação, ele toma decisão de ir conversar com o rei e fazer aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Muitas vezes nós temos boas intenções, muitas vezes nós até oramos, muitas vezes até nós buscamos a Deus, mas nós não passamos daí. Tem uma frase que diz o seguinte, que o possível nós devemos fazer, quanto ao impossível, nós colocamos nas mãos do Senhor. Aquilo que Deus nos coloca nas mãos, que é possível para você fazer, você deve fazer.
Aquilo que Deus coloca na minha mão, que é possível, nós devemos nos dispor a fazer. Tem coisa que nós não vamos conseguir, tem coisas que estão além das nossas forças, e nisso nós devemos entregar nas mãos do Senhor para ser feito. Quem está comigo aqui? Amém? Muitas vezes o que nós fazemos é transferirmos a responsabilidade que Deus colocou sobre nós para Deus. E nós pedimos a Deus que possa fazer o possível e o impossível também. E nós nos tornamos observadores daquilo que Deus tem colocado para que nós possamos desempenhar. Com Neemias não foi assim. Ele foi e deu os passos necessários, ele orou, ele buscou, ele se arrependeu, não somente se arrependeu por si mesmo, mas se arrependeu pela nação de Israel, mas ele vai e toma passos corajosos, ele vai na presença do rei e ele faz o que tinha que fazer. E ele achou graça diante do rei, para que ele pudesse voltar à cidade dos seus pais, né, e começar a grande obra. Então, veja bem, porque começando o ano 2021, né, quem diria? Outro dia, uns dias atrás, eu estava assistindo um filme, e o filme era de 2000. Não, e o nome do filme era, na verdade, o nome era 2012. Ou seja, eles estavam planejando o que aconteceria em 2012, nós já estamos em 2021. A coisa está passando muito rápido. E, com certeza, o Senhor tem coisas para fazer na nossa vida esse ano. Amém? Então, nós precisamos saber quais são as visões que Deus tem colocado no nosso coração. O que Deus tem colocado para mim? O que Deus tem colocado para você? Por quê? Porque isso é importante na sua caminhada. Aquele que não tem visão, como diz o texto que nós lemos, ele se corrompe. Ele começa a andar e fazer muitas coisas. Ele começa a perder o rumo da sua caminhada. E nós precisamos entender, em nome de Jesus, preste atenção nisso, nós precisamos entender qual a visão que Deus tem colocado no nosso coração nesse ano que se começa. Eu queria, em princípio, falar de alguns desafios quando Deus coloca a visão no nosso coração. Eu queria falar sobre alguns desafios que aconteceram na vida de Neemias. Primeira coisa, diz a palavra de Deus, quando ele se dispôs e voltou a Jerusalém, ele pede ajuda ao rei, como nós vimos. Quando ele chega lá, ele andou ali, examinou a terra, ele viu a condição, ele fez uma avaliação do cenário que estava aquela cidade, e ele começa a se movimentar para que pudesse, de fato, reconstruir os muros de Jerusalém, porque estavam derribados e os portões estavam queimados. Então, a primeira coisa que acontece, ele foi um dos primeiros desafios que Neemias sofreu, eles começaram a zombar dele. Toda vez que você começar a estabelecer no teu coração uma visão que vem da parte de Deus, você pode esperar que vai acontecer algo parecido. Você vai ser criticado, você talvez vai ser ridicularizado, você vai se encontrar e se vai deparar com esse tipo de pessoas, que não vai botar fé naquilo que Deus está colocando no teu coração. Isso acontece na história. A gente vê grandes homens e grandes visionários na história, que nós vemos que quando eles vieram com uma grande visão, com uma grande ideia, que com certeza poderia mudar o mundo, eles foram criticados. Quer ver você talvez já ouviu falar disso, mas quando Thomas Edison começou a trabalhar para que ele pudesse desenvolver a luz, a lâmpada elétrica, na verdade, ele foi, de fato, zombaram dele, caçoaram dele, eles criticaram ele de muitas formas, e hoje nós temos lâmpadas, desfrutamos disso porque o homem foi perseverante, ele não permitiu que isso acontecesse na vida dele. Quando você estuda a história, você vai ver que quando Henry Ford, ele começou a produzir carros aqui nos Estados Unidos, eles zombaram dele, eles acharam que não era possível sonhar aquilo que ele estava sonhando, aquilo era demais, aquilo era algo que não era impossível de obter. Quando Alexander Graham Bell, ele falou que ele ia produzir um aparelho que conseguiria trazer a voz de uma pessoa a uma distância tal, eles zombaram dele.
Eles falam, isso não é possível, isso é impossível de acontecer. E hoje nós temos celulares, nós temos nosso telefone, nós usamos o telefone, porque um dia um homem se dispôs a sonhar, o Senhor permitiu que ele tivesse essa visão, e ele colocou essa visão em prática, e hoje nós desfrutamos disso. E tantos outros, você vai ver na história que eles foram criticados por aquilo que Deus vem colocando no coração dessas pessoas. Isso estou falando, do mundo secular, mas hoje nós desfrutamos disso. O rádio foi outro. Teve um homem que fundou, que fez o rádio, na verdade, o nome dele é Nikola Tesla. Ele também foi ridicularizado quando ele falou sobre rádios que aconteceria. Claro que é algo bem rústico, mas hoje nós temos rádios sofisticados e nós desfrutamos disso. Então, da primeira coisa que aconteceu com Neemias foi justamente isso. Quando ele se dispôs a fazer a obra do Senhor, levantaram-se alguns homens lá, Sabalate, Tobias, Gesem, e eles falaram assim, isso é impossível, não vai acontecer, esses fracos judeus, o que eles estão querendo? Mesmo que eles construam esses muros aqui, vem uma raposa, eles pegaram um animal bem pequeno, insignificante, com uma raposa, dá uma rabada nesse negócio aqui, vai derrubar tudo. Em outras palavras, o que eles estão fazendo não tem peso, o que eles estão fazendo não tem significância, o que eles estão fazendo não tem importância, não vai dar em nada, é isso que eles estão falando. Então, a primeira coisa, o primeiro desafio que nós temos é que, possivelmente, quando o Senhor começar a colocar no teu coração os sonhos dele, as visões de Deus sobre a sua vida, você pode ser criticado. Outra coisa que aconteceu, ele foi ameaçado. Esses homens, está lá no capítulo 4, nós não vamos ler, eu só quero passar rapidamente. Se levantam esses homens irados, a Bíblia fala que eles queimaram de ira, porque Neemias estava com o povo ali levantando para que pudesse reedificar os portões e os muros de Jerusalém. E ele, Sabalate, Tobias e Gesem, eles começaram a fazer oposição a ele e à obra que Deus colocou no coração dele. Você não precisa levantar a mão, mas com certeza quando Deus começa a colocar planos de Deus no nosso coração, a oposição vem não somente no contexto humano, mas no contexto espiritual. Nós sabemos que existe sim opressões, existe sim resistência, existe sim oposição para que nós não venhamos a fazer a obra de Deus. Não é verdade? É muito mais fácil, às vezes, você ser convidado para que você possa ir num churrasco, para que você possa ir num casamento, para que você possa ir aí, fazer uma ginástica e outras coisas, mas quando se trata das coisas de Deus, a coisa começa a ficar assim meio pesada, meio fechada. O que será isso? Será que isso é normal, esse negócio? Não, isso se chama resistência, isso se chama oposição. Seja do mundo físico, seja do mundo espiritual, nós nos encontramos com resistência e oposição, e foi o que aconteceu com Neemias. Quando Deus coloca essa visão no coração dele, da reconstrução dos muros, ele sofreu também com essas ameaças. A terceira coisa que aconteceu foi o que acontece muitas vezes conosco. Ele teve que lutar aqui contra o desânimo. A Bíblia fala que eles demoraram 52 dias para edificar o muro. Isso é um tempo recorde, ou seja, foi feito assim muito rapidamente. Mas a Bíblia também diz que quando eles estavam na metade da construção do muro, ouvindo as ameaças, ouvindo ali aquilo que estava acontecendo, o povo desanimou. O povo ficou meio sem força para trabalhar. E Neemias teve que animar esse povo. Interessante, mais ou menos na metade do muro. Então nós fomos calculando assim, se o muro demorou 52 dias para ser construído, então mais ou menos com 26 dias eles já estavam desanimados. Interessante isso, Muitas vezes isso acontece conosco. Deus coloca algo de Deus mesmo aqui no nosso coração. Algo assim que você fala assim, e a gente começa, mas o tempo vai passando e vem um desgaste, a gente desanima.
Por isso que nós devemos rever os conceitos muitas vezes, para que a gente veja por que a gente está desanimando. A gente tem que aprender, gente, eu não sei se isso acontece na sua vida, a começar alguma coisa e terminar. Quantos planos já estão engavetados, tantas coisas que nós falamos, mas agora vai, principalmente no começo do ano, quando nós estamos começando assim, aquelas resoluções do ano novo, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano começa aí uma primeira semana, a segunda semana, quando você vê, esse ano começa a perder a força, e a gente já não consegue fazer mais. Então nós temos que lutar com o desânimo. A visão, ela é poderosa, mas nós não podemos permitir que o desânimo venha tirar e roubar isso de nós. E ele teve que lutar isso, e ele animou o povo. Quando você vai lá em Neemias capítulo 4, versículo 10, ele coloca, ele dá uma palavra ao povo. Você pode colocar para mim, irmão? Então disse a Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Então aqui eles desanimaram. Mais embaixo, ele fala assim, nós vamos fazer isso, vocês têm que fazer isso, sabe por quê? É por causa dos vossos filhos, é por causa das vossas filhas, é por causa daquilo que Deus já colocou no nosso coração. Gente, às vezes a gente pensa que a visão de Deus em nós é para nós e por nós. Mas aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, isso vai trazer influência não somente na nossa vida, mas na geração que está por vir. Então nós não podemos desanimar. E a gente tem que rever conceitos. Olha o povo aqui, gente, 52 dias, 26 dias já estavam desanimados com aquilo que tinha que fazer. Era necessário fazer. Nós estamos falando do muro. Muro fala de proteção, gente. Uma cidade da antiguidade que não tinha muros, ela estava desprotegida. Muitas vezes tem coisas na nossa vida que são essenciais. Muro era essencial. Tem coisa na sua vida que não pode ficar para amanhã. A sua vida com Deus, ela é essencial. A sua proteção é essencial. Os muros de proteção da sua casa, eles têm que ser levantados, eles não podem ficar derrubados do jeito que estão. Você, homem de Deus, foi chamado para ser o sacerdote da casa. Você é que coloca as coisas em ordem. É você que busca a presença de Deus, juntamente com a sua esposa, que é auxiliadora e é idônea, graças a Deus, mas existe uma responsabilidade de Deus que foi colocada sobre as nossas vidas, e nós temos que assumir isso. O que nós temos visto muitas vezes é que nós, homens, estou chamando aqui a minha categoria, nós estamos transferindo a responsabilidade para quem Deus não transferiu. Então, nesse ano de 2021, vamos começar a colocar a casa em ordem já no começo. Vamos já ordenar as coisas da forma que Deus estabeleceu, Deus do começo da criação. E a partir do momento que a gente começa a ordenar as coisas, Deus, Ele vai nos abençoando para que nós não venhamos a desanimar na caminhada. O desânimo é algo que pode acontecer sim, mas quando nós olhamos por que nós estamos fazendo, por que a visão tem que se manifestar, por que a visão tem que de fato continuar, isso nos dá força. Neemias animou o povo porque ele falou assim, veja bem, vocês não estão lutando só por vocês não, é pelos vossos filhos e pelas vossas filhas, é pelas vossas esposas. E isso trouxe ânimo ao povo para que eles pudessem continuar a caminhada. Outra coisa que aconteceu lá, que foi muito sério e deu um trabalho tremendo para Neemias, Neemias se torna o governador de Jerusalém. Mas sabe o que estava acontecendo? Veja bem, deixa eu beber uma água. Quando você lê o capítulo 5, o pessoal sai da Babilônia, uma turma, e começa a ser estabelecido na terra de Jerusalém. E vem outra leva de pessoas depois que começaram a edificar o muro. Só que aqueles que estavam mais tempo lá, eles começaram a cobrar. Eles começaram, de uma certa forma, porque já estavam estabelecidos, daqueles que estavam vindo. E eles estavam fazendo daqueles que estavam vindo, porque eles já não tinham condição de pagar, escravos. Isso era proibido dentro de Israel.
Então, se tem uma coisa que, de fato, é um desafio para que nós possamos implementar e empreender muitas vezes, é a questão financeira. Quando nós temos que fazer alguma coisa, a primeira pergunta que é feita é o quê? Quanto que vai custar? Quanto que custa? Quer fazer isso? Então, as visões, né, muitas vezes que Deus coloca no nosso coração, a primeira pergunta que ela é confrontada é com essa questão financeira. E interessante que aconteceu aqui, que Neemias, ele chutou o balde. Essa expressão chutar o balde é interessante, né? Assim, onde que vem essa expressão chutar o balde? Eu creio que vem, alguém estava pintando assim, né? E ali tem um balde, não tem? Geralmente quando está pintando. Só que você põe o pano ali no lugar que você está pintando, mas se o balde ficar ali, alguém passar e chutar o balde, faz um desastre. Então, Neemias veio e chutou o balde e falou assim, não, isso aqui vai acabar. Vocês vão parar de explorar os seus irmãos, porque isso aqui não agrada ao Senhor. E às vezes aqui, nosso contexto, Filadélfia, Estados Unidos da América, muitas vezes o que nós vemos é isso, sabia? Aquelas pessoas que já estão aqui há muito tempo estabelecidas e já têm uma experiência dentro da nação, quando chegam as pessoas de fora, quando as pessoas estão aqui com pouco tempo, ao invés de ser auxiliadores, ao invés de ajudá-los, ao invés de pegar na mão e levantar, essas pessoas, muitas vezes que estão aqui mais tempo, são aqueles que exploram mais. Verdade ou não, irmão? Então, veja bem, Deus, para que a visão de Deus possa prosperar através da minha vida e através da sua vida, nós temos que entender como que nós estamos lidando com a questão financeira, com a questão do dinheiro, se nós estamos de fato cobrando aquilo que não é agradável diante de Deus. E como que nós estamos lidando na nossa vida pessoal com isso. Começando esse ano de 2021, pense nisso. Toda a visão de Deus precisa de dinheiro. Tudo aquilo que nós vamos fazer no Senhor vai necessitar de dinheiro. Como que nós estamos lidando com isso? Qual a força disso na nossa vida? Né? E outra coisa que eu vejo aqui sobre os desafios para a implementação da visão é a questão da independência. E eu explico. Uma visão, preste atenção, visão com visão se torna divisão. Uma visão dentro de outra visão, ela não prospera. Então, Deus coloca em nós, em cada um de nós, presta atenção nisso, você é servo de Deus, você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo, por isso eu tenho certeza que Deus coloca sonhos no teu coração, nós vamos chamar isso de visão. Mas essa visão, ela não pode ser independente. Essa visão, ela deve ser, Deus coloca essa visão no teu coração de uma forma individual, para que ela possa ser vivida numa coletividade, que se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando nós nos tornamos independentes, cada um andando, fazendo aquilo que parece melhor aos teus olhos, como diz lá no livro de Juízes, cada um pega e fala assim, não, eu tenho uma visão de Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e Deus colocou. Gente, onde está a integridade da visão? Porque existe uma visão, e uma visão maior que é a visão de Deus. Qual que é a visão de Deus? Que nós possamos ser salvos e possamos ser parecidos com o Filho. Amém? Essa é a visão do Pai para nós, que possamos ser parte da família dEle. Então, toda igreja, todo grupo que começa a desenvolver uma visão paralela àquilo que Deus já estabeleceu, gente, isso é contrário àquilo que nós entendemos da palavra. Então, a visão, ela deve ser desenvolvida na interdependência. Ou seja, Deus vai colocando sonhos e planos nos corações dos seus filhos. Deixa eu dar algum exemplo para você. Há talvez uns 4, 5 meses atrás, talvez mais, nós fomos numa conferência, e lá o pastor estava falando que uma senhora na Indonésia, ela resolveu, o Senhor começou a colocar uma visão no coração dela. E ela estabeleceu ali, ela começou um negócio de vender cachorro-quente. E ela vendia cachorro-quente
e falava do Evangelho. Aí está uma visão de Deus. Por quê? O que está de errado? Nada, não tem nada de errado. O que acontece muitas vezes é que nós nos pegamos uma visão que vem da parte de Deus, nós nos tornamos independentes daquilo que nós fazemos e nós esquecemos inicialmente para que Deus nos levantou e qual é de fato aquilo que Deus colocou no nosso coração para que nós pudéssemos fazer. E essa mulher, ela foi desenvolvendo, até ela hoje era uma empresária famosa dentro do país dela. Mas ela começou, por quê? Porque ela tinha, de fato, ela recebeu da parte do Senhor uma visão, e ela nunca perdeu o rumo dessa visão, porque mesmo ela crescendo, mesmo ela prosperando, ela continuou fazendo a obra. Hoje, não somente ela é próspera na questão financeira, e tem muitas coisas, ela não tem mais uma carrocinha de cachorro-quente, mas agora ela era uma empresária famosa no país todo, mas ela nunca perdeu aquilo que Deus colocou no coração dela, que era pregar o Evangelho àquelas pessoas que iam ali para poder comprar o cachorro-quente. Então, um exemplo simples de alguém que pegou a visão que Deus deu para ela, essa visão de forma individual, mas ela estava ligada ao quê? À sua igreja local, e aquilo prosperou, e a coisa hoje é colocada em livros para que nós possamos ler. Então, quando nós nos tornamos independentes naquilo que Deus coloca, ou seja, ou traçamos uma visão paralela, geralmente isso não dá certo. Quer ver outro exemplo? O que aconteceu com Judas Iscariotes. Judas, ele andou com Jesus, ele recebeu da parte do Senhor cada palavra maravilhosa ali com os outros discípulos. Ele foi enviado por Jesus. Jesus lavou os pés dele. Jesus colocou ele numa condição de honra. Ele era o tesoureiro do grupo de Jesus. Mas, com certeza, ele começou a desenvolver uma visão paralela. Ele começou a traçar os seus próprios planos, e ele não queria saber aquilo que Jesus estava falando mais, porque no coração dele já tinha algo pré-estabelecido, e a gente vê até a ceia. Eu creio que quando Jesus lava os pés ali de Judas, porque Jesus lavou também os pés de Judas, que seria o seu traidor, ali era a oportunidade para que houvesse arrependimento daquele homem. Mas ele não se arrependeu, então Jesus vira para ele e fala assim, aquilo que você tem que fazer, vai e faz. E a Bíblia diz que naquele momento Satanás entra em Judas Iscariotes. Então, um dos desafios da visão é que Deus de fato coloca planos e sonhos de Deus no nosso coração, mas isso nunca deve ser desenvolvido de forma paralela, de forma independente, porque o Senhor Deus, Ele permitiu que houvesse a igreja. E a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então é a igreja, irmãos, através da igreja que nós vamos alcançar a cidade, através não de forma independente, não de forma, eu vou fazer as coisas que melhor parece aos meus próprios olhos. E esses são os desafios, mas a visão tem poder de quê? Você pergunta. Qual que é o poder da visão então, pastor? Para que serve isso? Primeira coisa que eu vejo que a visão tem poder, irmãos, é para motivar. Eu estive, há um tempo atrás, eu conversei com uma pessoa que estava, assim, bem desmotivada já. E eu acho que essa história dessa pessoa se repete. O pastor tem que ter cuidado para dar exemplo em igreja pequena, porque se a gente dá um exemplo que ele é muito assim, claro, as pessoas falam, o pastor está falando do fulano de tal. Eu não quero que você saiba de quem que eu estou falando, mas deixa eu te explicar o que está acontecendo, porque a história dessa pessoa, não sei se é homem ou mulher, eu sei, mas não posso falar, é uma história que se repete no decorrer dos anos. A pessoa chega do Brasil cheio de sonhos e planos aqui. Ela começa a investir, ela começa a lutar, ela começa tem uma visão no coração dela, e essa visão, na verdade, seja boa, seja ruim, ela traz motivação. Toda visão traz motivação. Isso é lógico que acontece isso. Só que no decorrer dos tempos,
a gente vai vendo que ou termina aquilo que tinha que fazer, vamos dizer que seja uma casa, a visão é construir uma casa. Pastor, o meu sonho, eu estou aqui para fazer isso, é para construir a casa dos meus sonhos, porque eu nunca tive casa, passei muito aperto na casa da minha mãe, e então eu vou ter que ter uma casa, e essa casa tem que ser assim, essa. Gente, isso aí nós estamos falando de uma visão, vamos dizer assim, meio terrena, né, porque está falando de casa, está falando de coisas que vão ficar na terra, não é pejorativo isso, é o que de fato é. Mas quando se termina a construção dessa casa, quando a pessoa consegue ser bem-sucedida, essa pessoa parece que o chão dela acaba, porque a visão dela, ela desapareceu, a motivação foi embora. Então ela tem que buscar algo a mais para que a motivação continue. Quem está me entendendo aqui o que eu estou falando? E assim nós estamos vendo pessoas vivendo dentro dessas motivações que são passageiras. Mas, gente, você é filho do Deus Altíssimo. Deus está te chamando para ter visão do céu, visão do alto. Coisas que nós podamos não somente absorver nessa terra, mas levar para a eternidade. E isso, gente, isso na verdade é motivador para a nossa vida. E aí eu estava conversando com essa pessoa e eu estava procurando entender o que estava acontecendo. Por que essa pessoa estava desmotivada? E justamente foi isso que aconteceu. A pessoa geralmente acaba de fazer o que tinha que fazer. Terminou, já não tem mais para fazer. Então ela vai ter que buscar outra coisa para fazer e assim fica. As pessoas muitas vezes se escravizam nisso, porque elas precisam de coisas visíveis e palpáveis para que possa fazer sentido tudo isso que está fazendo aqui. Porque a vida, se não for assim, ela parece que não tem sentido. Gente, preste atenção, Deus nos chamou para conquistar. Isso é básico, isso é bíblico. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, a primeira palavra que Deus deu a respeito do homem foi isso. Deus abençoou o homem e disse, multiplicai, seja fecundo, multiplicai, enchei a terra. É isso que Deus fala com o homem. Sujeitai e dominai. Ele fala 5 coisas sobre o homem naquele momento. Isso, você vai entender que Deus está falando aqui é motivador, é para que a gente possa, de fato, conquistar. Quando nós colocamos isso que Deus já colocou em nós, e nós descartamos, nós ignoramos que nós hoje somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos chamados para uma obra maior do que nós mesmos, e nós esquecemos e começamos a investir e pensar somente naquilo que me convém naquele momento, isso tem pouca duração. A visão, ela é curta, essa visão, ela é perene, ela não vai continuar, ela vai trazer frustração no final das contas. Então nós precisamos entender que Deus tem uma visão maior para nós. Deus quer que nós possamos ser pessoas que possamos ser motivadas nele, no Senhor, e nos sonhos e nos planos que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Então a primeira coisa que a visão traz, o poder da visão, é trazer motivação na sua vida. Tenho certeza, se você obedecer aquilo que Deus já está colocando no teu coração para esse ano de 2021, de você fazer algo que eu não sei o que é, de repente você sabe já, o Senhor já está falando contigo, né? O Espírito Santo já está testificando no teu coração aqui, algo que você quer fazer dentro do reino de Deus, isso é motivador, isso muda a sua história. O segredo da minha vida, isso é um segredo pessoal, né? Não é segredo mais que eu vou falar, mas uma coisa que me motiva é eu ter 2 coisas, é o temor de Deus e a consciência da visão que Deus colocou no meu coração. Isso traz motivação para mim, né? Para mim não ficar desanimado na caminhada, porque as lutas vêm, gente, as lutas virão, no mundo nós vamos passar por aflições, seja com a questão da igreja, seja com a questão da família, seja na criação dos filhos, seja nos relacionamentos conjugais. Gente, a gente passa por aflições, a gente passa por lutas, é uma realidade nossa. Só que quando nós temos um objetivo que vai além da minha vida, que é maior do que eu, isso me traz motivação para continuar na jornada. E é isso que você muitas vezes talvez está faltando na sua vida. É que você possa abraçar isso que Deus
essa visão que Deus tem colocado no seu coração de querer de fato viver pela causa de Cristo, aquilo que Deus está estabelecendo na sua vida para fazer. E tem tantas coisas, tem tantas oportunidades, tem tantas terras para ser, conquistadas. E o Senhor precisa de pessoas, precisa de homens e mulheres que entenderam, falam assim, Deus tem algo na minha vida, Deus colocou essa visão no meu coração. E a gente começa a fazer a conferência, essa visão está alinhada com a vontade de Deus, ou é uma vontade, uma visão carnal, somente para satisfazer aquilo que eu quero para esse momento? Não, é uma visão de Deus, isso aqui é de Deus. Então, está alinhado com a visão da igreja, está alinhado com a visão do reino de Deus? Está. Então, meu Deus, por que não? Por que eu abraçar isso e seguir em frente e fazer isso que Deus já tem colocado no meu coração? Então, traz motivação. Segunda coisa que a visão traz, gente, a visão traz restauração. Tão bom quando você entra numa casa tão velha, assim, tão suja, toda cheia de coisa, aí você começa o processo de restauração na casa. Os irmãos que trabalham na construção sabem como é que funciona. A gente começa, em princípio é difícil, no começo é feio, é muita poeira, é muita coisa que tem que jogar fora, dá muito trabalho, parece que você está destruindo mais, mas a partir do tempo vai passando, você vai limpando, aí chega o ponto que você começa a colocar o novo, você começa a colocar aquilo que vai, e o ambiente começa a ser transformado, a gente vê aquela casa toda atrapalhada, aquilo que era meio assombroso, aquelas casas bem assombrosas aí, e ela, no final das contas, a gente vê aquela casa limpa, cheirosa, piso novo, telhado novo, bem pintada, e dá gosto de ficar naquele lugar. Assim é as vidas das pessoas que encontram com o Senhor Jesus. E a visão de Deus, na verdade, vem trazer justamente isso, é restauração. Seja aonde você pensar, você vai ver que quando Deus entra, os planos de Deus são estabelecidos, e a coisa começa a mudar, vidas são mudadas. Quem foi transformado pela restauração do Senhor aqui? Glória a Deus por isso. Somos e fomos transformados, estamos sendo ainda de glória em glória, porque Deus está fazendo uma obra em nós. E para que isso aconteceu algo no passado. Jesus Cristo, ele teve que ir na cruz. Ele teve que cumprir a visão que Deus colocou para ele, de vir à terra, se transformar em homem, ser como eu e você. Ele encarnou, ele vem cá, viveu como nós na terra, ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida eterna. E por causa disso, nós temos restauração. Quando Deus começa a operar num ambiente, as coisas começam a ser transformadas. Seja uma casa, seja um matrimônio, seja uma vida. Gente, o que falta, muitas vezes, é mais de Deus nessa história. Se Deus entrar, e os planos de Deus, e os sonhos de Deus entrando em uma história, essa vida, com certeza, ela vai ser restaurada. Porque quando os planos de Deus vêm, não fica da mesma forma. E eu sei que você é um testemunho vivo disso que eu estou falando. Amém? Mas a terceira coisa que acontece é transformação. Quando a visão de Deus entra, ou seja, numa igreja, ou seja, numa vida, ou seja, numa fábrica, ou seja, num trabalho, ou seja, numa van, ou seja, onde for, se tiver ali um que tem de fato a visão do reino, aquele ambiente vai ser transformado, vai ser mudado. E é isso que Deus está nos chamando nesse ano de 2021. Para que nós possamos ser agentes de transformação. Agentes de transformação. Pense aí, onde Deus te plantou. Pense aí, onde Deus te plantou. Eu trabalho com um grupo de pessoas. Amém. Por que você trabalha ali? Você acha que você foi plantado ali, Deus colocou ali somente para você ganhar o seu ganha-pão, o seu dinheiro? Não, você foi colocado ali porque Deus quer usar você para que a visão do reino entre naquele ambiente e seja transformado aquele ambiente. Enquanto você está andando ali, às vezes a gente está meio perdido, não está entendendo isso, a gente não faz a diferença, mas a partir do momento que a gente entendeu que nós somos canais transformadores de Deus,
com certeza a diferença vai acontecer, gente. Por quê? Porque não é você, não sou eu, é a palavra que entra. É a palavra que entra através dos seus lábios naquele ambiente e é a palavra que tem poder de transformar. É o Senhor, quando você se atreve, de fato, ser esse elemento transformador, as coisas vão acontecer. Então, mas para que isso aconteça, você tem que ir já com uma visão de reino, esclarecido, claro da sua função e quem é você em Cristo Jesus. Então, a visão faz que nós sejamos motivados, a visão traz, né, a renovação e a restauração, na verdade, e traz também transformação. 2021, o que Deus quer de você, o que Deus quer de mim nessa cidade? Você já pensou nisso? São perguntas que eu vejo que são válidas. O que vai ser diferente nesse ano que começou do ano que passou? O que eu vou fazer diferente nesse ano? Porque se eu fizer a mesma coisa, com certeza eu vou obter os mesmos resultados. Mas se eu de fato entender que Deus, Ele tem um plano na minha vida, Ele tem sonhos para mim, Ele me chamou de uma forma, né, bem peculiar para que eu pudesse ser um instrumento naquele lugar que o Senhor me colocou. E eu começar a crer nessa verdade, começar a dar passos para que isso aconteça na minha vida. Isso vai fazer a diferença na minha história.